Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, estamos aqui para mais uma entrevista dentro do projeto realizado pelo edital de Criação e Formação, Diversidade das Culturas, realizado através da Lei 14.017 de 2020. O nosso projeto chama-se Gravataí, Entre Anjos e Gravatás. Hoje nós temos mais um entrevistado conosco. O convidado de hoje é o artista visual Valdemar Max, que além de trabalhar em diversos projetos e exposições aqui na cidade, também é presidente da AGIR, Associação de Artistas Visuais do Vale do Gravataí. E agora com vocês, Valdemar, para falar um pouquinho dele mesmo. Boa tarde. Olá. Muito bom estar com vocês, muito bom ter sido convidado. E eu quero acrescentar nessa presidência, a presidência do Conselho Municipal de Política Cultural. A partir agora do mês de maio, voltei a presidir. Então, muito obrigado. Até o ano que vem estou à frente do... Então, Max, a gente queria ver contigo, começar um pouquinho contigo falando da tua trajetória nas artes visuais, como é que foi a tua formação, se tu teve alguma formação, ou se tu foi muito mais da experiência, como é que foi para ti se inserir no mercado da cultura? Tá certo. Bom, eu tenho 63 anos, 64 daqui a 10 dias, e eu comecei desenhando, pintando desde muito pequeno. Não tenho nem ideia de quando foi esse começo. Mas chegou um momento que, como todos, eu creio, senti necessidade de colocar técnica, colocar um pouco mais de conhecimento de outras pessoas junto ao que eu já tinha. Então, eu fiz alguns cursos. Um básico foi de desenho artístico publicitário na ENDE, Escola Nacional de Desenho, em Porto Alegre, onde as técnicas de desenho, têmpera, aquarela, óleo, tudo colocado ao longo do tempo de desenho artístico publicitário na ENDE, e me trouxe bastante conhecimento, né, técnico nesses materiais que eu te falei. Lá surgiram também exposições. Isso era final da década de 70. E eu considero a minha entrada para valer no mercado de arte, no circuito de arte, em 1976. Uma das primeiras exposições que eu participei, que foi no saguão da empresa que eu trabalhava. A partir dali, tudo foi uma sequência, né? Foram surgindo os convites, ou foi surgindo a iniciativa, o protagonismo, e tudo aconteceu. E vem acontecendo até hoje. E com que técnicas tu está atuando agora? Porque além das tradicionais, depois tu adentrou mais na arte digital, né? Dos trabalhos teus, primeiro que eu conheci, eu acho que eu tive contato, foram artes digitais. Uhum. Eu trabalho bastante com arte digital, pintura digital, adentro pelas artes gráficas, né? A parte de criação de marcas, ilustração também, ilustração de livros, jornais, tem sido uma sequência no meu trabalho. E o computador entrou na minha vida lá nos anos 90, logo no início dos 90, quando eu fiz um curso de AutoCAD, que é a minha área de trabalho, né, o projeto mecânico. Nesta área profissional, precisei me atualizar, sair da prancheta e começar a usar o computador. Acabei levando o meu desenho artístico, a minha arte, para o computador, que eu usava para a parte mecânica, não é para o trabalho. O computador entrou na minha arte quando eu juntei a técnica, né, o trabalho técnico que eu fiz ao longo da minha vida, na área de projeto mecânico, e quando eu comecei a trabalhar com o CAD,
eu acabei levando o meu trabalho para dentro do CAD também. Comecei a desenhar artisticamente dentro de uma ferramenta até então que era para uso técnico. De lá para cá, não me separei mais, coloquei outros softwares nessa produção artística e segue até hoje. Sim. Dentro dessa tua relação com a cidade, né, como é que começou a tua relação com a cidade, Gravataí, né? Tu não nasceste aqui, mas contando um pouquinho da tua história, assim, qual é a tua relação com a cidade? Como é que tu começou a viver essa parte da cultura na cidade, né? Nessa relação Gravataí e a tua identidade artística. Certo. Eu sou porto-alegrense e vim para Gravataí com 7 anos. Então, de alguma maneira, eu vivo mais Gravataí do que Porto Alegre, né? Claro que tem uma vida bastante ativa em Porto Alegre, que aconteceu ao longo do tempo, mas eu já me considero muito mais gravataense do que porto-alegrense. E essa relação com a cidade, ela naturalmente iniciou na escola, né? Desde o primário aqui no Barbosa, já com bastante atividade cultural, e isto foi mudando comigo, junto com a cada escola, a cada novo momento estudantil, a vida foi acontecendo. E o desenho estava sempre junto, né? Fazia as caricaturas da turma, fazia aquela hora de fazer os cartazes, estava sempre ajudando, sempre metido, né? E isso foi uma forma de fazer acontecer. E o apego a Gravataí, ele se deu no início. Minha família toda é daqui, minha família materna. De alguma maneira, minha família paterna também. Meu pai era lá do Mato Fino, que é bem na divisa Gravataí e Taquara. Então, não deixa de ser Gravataí. Mas a família materna é aqui do centro, onde eu moro, né, e onde a minha família está estabelecida desde 1931. Então, já é mais do que uma raiz, né? Somos uma referência nesse canto aqui da cidade, do centro de Gravataí. Já são família tradicional. Quase isso. Eu tenho o meu segundo nome, é o nome do meu avô. Então, aqui é a chácara do seu Massimílio. Né? E eu sou Massimílio. Por isso que eu sou Mário. Então, eu carrego isso comigo. Né? Essa ligação é direta. E eu queria ver contigo, assim, como tu atua aqui, como tu disse, tu convive na cidade muito mais do que vive em Porto Alegre, e tu estás aqui a tua vida inteira. Eu queria saber o que tu percebe na área da cultura de diferente de quando tu começou a atuar com artes visuais e para hoje em dia. Nós temos os altos e baixos, né? E Gravataí tem isso bem pontual. Teve um momento lá nos anos 70, 80, que era muito ativo, até 90. Aí depois teve uma queda, foi ter uma retomada no final da década de 90, e aí foi o ápice, né? Todas os investimentos, a busca de formação, a busca de espaços culturais se deu, e isso ninguém pode negar, naquele período ali, final da década de 90 até boa parte dos anos 2000 até, e vou pontuar, até 2011. Depois a coisa regrediu novamente. E a gente tem lutado, eu como um eterno lutador, agitador das políticas culturais, tenho, junto a muitas outras pessoas, né, lutado por essa manutenção. O que já se conseguiu, o que já se construiu, não se deixar perder, né, não deixar que se vá e
manter, buscar novos investimentos, buscar patrocínios, buscar apoio, onde quer que seja, para que a coisa continue acontecendo. Mas a gente sabe que é passo a passo, né? Não vai se conseguir retomar de uma hora para outra. Talvez 2022 ajude. A gente sabe que, na verdade, esse campo é uma luta sempre, né? É um campo que está sempre buscando, né, novos espaços, porque não é um espaço institucional, é um espaço que tu cria, né, as oportunidades e tu tem que ter políticas públicas para desenvolver esse espaço, né? E que muitas vezes não é, vamos dizer assim, ultimamente não tem sido forte, né? Desses projetos hoje que tu já participaste, já fizeste, quais foram os projetos, ou o projeto que mais te marcou, assim, na tua vida artística? Tá certo. Na cidade de Gravataí, um grande projeto foi a Associação dos Artistas Visuais do Vale do Gravataí, né? Foi um sonho coletivo, uma necessidade que os artistas têm, né, de ter uma base, ter uma referência, e nós conseguimos, por vários anos. Então, a Agir, ela nos alimentou, ela nos supriu essa necessidade de estar ligado, né, a, a outros artistas, a fazer essas trocas, diretamente, assim, por diminuída, e agora, infelizmente, já faz alguns anos, está praticamente estagnada, né, está parada. Mas isso como um projeto coletivo. O meu projeto individual de arte, ele não para, né? Como todo artista, a gente tem momentos que produz mais ou produz menos, mas não para nunca. E eu tenho sido convidado, até estou aqui com a camisa, né? Estou vindo de uma reunião, tenho feito participação bastante em ilustração de livros, capas de livros, capas de CDs e DVDs, tem surgido bastante. Alguns convites muito honrosos, né? Aquelas participações que a gente fica ciente de que vai ter uma continuidade, né? Não vai ficar só restrito a uma tela, por exemplo, restrito a um vídeo. Não, é uma coisa que vai seguir. E no caso dos livros que eu tenho ilustrado ultimamente, eles são voltados para o público infanto-juvenil. Então isso planta aquela sementinha lá, a sementinha da arte, a sementinha de fazer a coisa continuar mesmo, né? De logo alguém se inspira em ti, te usa como referência e leva esse trabalho para frente. E esse é o lado bom da arte, né? Eu penso que quanto mais a gente possa distribuir o que sabe, né? Espalhar o que a gente sabe, é ótimo isso. A gente sabe que esse projeto do Lanceirinho Negro, a gente tem aqui, né, um livro Nosso ilustrado exemplar. por ti, o nosso exemplar, né? A gente sabe que é importantíssima essa participação e atingir esse público, né? Que é um dos nossos propósitos também, atingir um público com informações de Gravataí para criar essa identidade, né? Para criar esse pertencimento, essa sensação de pertencimento à cidade. E ainda só deixa eu aqui, até para a gente poder, assim, porque como o nosso objetivo é fazer um material divulgando a cidade de Gravataí, e até se permitires, eu queria perguntar, assim, qual é o ano que foi fundada a Agir, para que a gente até possa botar alguma informação no nosso material, né? O nosso material vai ser uma publicação voltado para o público infanto-juvenil e distribuído para as escolas, né, principalmente. Então, pudesse me dizer, assim, qual foi o ano que surgiu, quantos anos já tem a Agir, para que a gente, se está desde o início, né, participando. Tá certo. Em 2006, a Sandra Simões, uma artista aqui da cidade, bastante conhecida também, era a coordenadora das artes visuais na Fundar, que ela convidou vários artistas
para uma feira de final de ano. E nós nos reunimos num bar que tinha aqui perto do Parcão, em frente ao Parcão, entre 10 artistas. E ao longo do tempo, ao longo daquelas semanas ali de feira, que funcionou como uma mostra, né, do nosso trabalho, a gente foi vendo que realmente precisava ter uma união maior, né? Não dava para esperar só esse chamado vir da prefeitura, né? Então, o que nós fizemos? Era final do ano de 2006, nós começamos a nos reunir semanalmente ou uma vez por mês, já em 2007, com vistas a criar alguma coisa nisso aí. E em 2007 mesmo teve uma atividade do museu, era uma atividade promovida pela Fundarc, que ia angariar fundos para uma reforma do museu, eternas reformas do museu que nunca terminam, né? E nós resolvemos fazer um mural que seria leiloado, junto com outras peças que foram leiloadas, num CTG aqui em Gravataí. E nós conseguimos material e fizemos um mural de 3 metros. Uau! De 3 de altura, era 1,5 por 6 de comprimento. Eram vários artistas, cada um ficou com uma parte desse mural aí. E eram partes individuais, quadros individuais, que quando montava, formava o nosso clássico Morro Itacolomi de fundo, né? E a gente optou por fazer as musas, que são 9. Isso, nós éramos 9 artistas. E foram 9 quadros que montavam esse mural. As musas foram sorteadas dentro de cada um de nós, e o museu, o museu tem a ver com musa, né? A questão etimológica da palavra museu. E nós usamos o Itacolomi como se fosse, tem a questão toda das musas, do início das artes. Então, o nosso pano de fundo era Gravataí. E é uma coisa, como tinha sido perguntado antes, né, a minha ligação com a cidade. Normalmente, meu trabalho tem alguma coisa com Gravataí. Depois, com a arte digital, isso também foi bem mais forte, com as fotos. Agora, isso de fazer a gira acontecer, nós, nos juntando para fazer aquela pintura, decidimos, hora dessa, vamos criar uma associação. Já tinha tido algumas tentativas aqui na cidade que terminavam, né? E acabou que em 2 de junho, vai fazer aniversário agora, semana que vem, 2 de junho de 2007 foi a fundação da Agir. Isso está no nosso estatuto, isso está na nossa marca, como a data de fundação da nossa associação. Mas ela já tinha começado um ano antes, né, informalmente. Então, tem toda uma questão legal que foi formalizada, né, com o estatuto, com registro em cartório e tudo mais, para que fosse uma entidade capaz de atuar junto a órgãos públicos, poder participar de outros editais com o CNPJ e todas as outras questões legais, formais que precisa, né? E, como eu falei antes, a Agir teve uma atuação bem longa, considerando o que se pode fazer, né, o que se pode levar. Chegou a 11 anos, diretamente trabalhando com formação, com oficinas, com cursos, com exposições, editais que promovemos. Um deles trouxe 110 obras para cá, envolvendo 60 e tantos artistas, muitos deles de fora do estado, né, além dos daqui, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, mas de fora daqui também veio muita gente, muitos trabalhos.
Então, a gente teve uma atuação digna, que não ficou devendo muito, mas uma pena que, assim como outras situações, não tivemos como dar continuidade. Quem sabe uma hora dessas a gente retorna. Sim, sem dúvida, né? Eu acho que é uma possibilidade muito grande. Esperamos que sim, né? Precisamos. Acho que tem a questão. E, assim, dentro da questão do conselho, né? Hoje tu atuas dentro do Conselho de Políticas Culturais, é isso que tu falaste, né? Como é que é a atuação do Conselho? Mais uma vez estou presidente, né? A questão Conselho de Cultura começou aqui em Gravataí lá em 1994, quando da fundação da Fundarc, né, da criação da Fundarc. E naquele momento eu fui um dos conselheiros. Na época era conselho consultivo, não tinha a questão política envolvida. E eu fiz parte então daquele conselho. E ao longo do tempo da Fundarc, eu ia e voltava, algumas vezes como presidente, muitas vezes como vice. Então, eu não sei, sinceramente, eu não sei porquê, mas eu tenho essa característica da combatividade, essa característica de quando eu entro com vontade, eu entro para fazer a coisa acontecer mesmo. É a minha característica. E acabo sendo convidado ou eleito, né, porque no nosso conselho tem uma eleição para a presidência, e eu sou eleito, como fui escolhido vice agora para essa gestão, mas com a saída do presidente eu assumi e vamos até o ano que vem. Nós, como conselho, nós procuramos atuar em vários segmentos. Desta vez eu não estou nas artes visuais. O meu segmento, né, o segmento que eu represento, este ano e o ano que vem, é da cultura afro-brasileira, né, que é outro ponto de engajamento meu. Não poderia ser diferente. Então, a arte afro-brasileira e a cultura afro-brasileira, ela se envolve de todos os segmentos. A minha atuação, assim como a dos outros conselheiros, dos outros segmentos, o Jonathan é um dos nossos conselheiros, né? Eu costuma trabalhar bastante com ele, né? Ele está na área do teatro, tem diversos segmentos ali, e a gente procura fazer com que o poder público, e aí a questão do nosso conselho ser de política cultural, a gente procura fazer com que o poder público tenha uma visão da nossa importância enquanto criadores, enquanto fazedores de cultura, buscando informação, levando ao conhecimento deles o que nós fazemos, o que vai da arte pela cidade de Gravataí, de que forma eles podem nos ajudar, de que forma a gente pode ajudar no que já existe, né? E que eles, de alguma maneira, deixam passar ou perdem. Então, a função do conselho é fazer um meio de campo entre os artistas, os fazedores de cultura, e a prefeitura, ou a Câmara, ou aqueles que, em algum momento, têm a condição de decidir e de definir os caminhos que a gente possa trilhar. Muito bom. Certo. Então, Max, a gente queria falar contigo também, uma outra parte dessa entrevista, quando a gente convidou, né? A gente queria falar contigo também sobre os trabalhos da Medonha. Para quem não conhece, a Medonha é a Denise Pacheco, né? Ilustradora aqui de Gravataí, fez uma série de livrinhos falando sobre a cidade, conhecendo Gravataí com a Medonha, que nós, por acaso, temos essa pessoa mesmo. Aqui. Nós tivemos o prazer de conhecê-la, né? E... é uma pessoa muito legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, acho que aqui tem uma foto, gente. Não sei se dá para ver, produção. Não, tem como ver. Dá para ver. Só?
É esse mesmo. Esse mesmo. Esse é o, Então, beleza. o A gente quarto sabe livro. que Esse é o quarto livro, né, da série Conhecendo Gravataí com Medonha. sim, nós temos Esse aqui... é o quinto, né? Esse foi o quinto e o último, que É, fala de culinária. exatamente. Estamos com todos aqui. A gente queria que tu falasse um pouquinho, a gente sabe que tu esteve junto com ela nesse processo todo de construir esses livros, né? De falar um pouco sobre a cidade. Felizmente, tive essa honra, né, e foi uma vivência longa nossa, né, nesse momento de criação, de falar da história de Gravataí, que se eu tenho ligação com a cidade, ela com menos tempo de vida, eu estou numa luta aqui. Ela com menos tempo de vida presente, ela foi muito mais Gravataí do que eu. Esta série, Conhecendo Gravataí com Medonha, era um sonho dela, né? Um trabalho que começou quando ela fez o curso de técnico em guia de turismo no Senac, e o trabalho de conclusão dela, ela criou uma personagem sem nome, mas que era inspirado nela, que era essa bonequinha ali, que até 2010, 2011, ficou sendo só uma boneca, né, que ela levava as pessoas para conhecer Gravataí. Esse foi o mote desse trabalho que ela fez. Então, ela criou um mapa onde a personagem aparecia em determinados lugares lá, falando sobre a história dele. E é o que depois aconteceu, né, na sequência do livro. E o nome Medonha, não que ela fosse medonha, apesar dela se achar medonha, surgiu justamente em 2011. A gente estava, o mesmo grupo, esse fazendo uma pintura nos tapumes aqui ao redor do quiosque, que estava sendo remodelado, né, preparado para ser um centro cultural. Então a gente estava fazendo uma grafitagem ali ao redor, e alguém colocou no jornal aqui de Gravataí como é que a prefeitura aceitava que a entrada da cidade tivesse aquelas pinturas medonhas. E ela resolveu que a coisa era mais direto para ela, até porque ela estava bem na esquina ali da Anápio com a Dorival, que era onde o ônibus faz a manobra, né? Então, o ponto ela ficou, e ela se dizia a cereja do bolo, porque ela pintou essa personagem dela com um cupcake e a cereja do bolo. E aí ela pegou para ela o nome Medonha e botou o nome na personagem. Então, a cada volume, né, que foram 4, ela convidava as pessoas a visitarem, né, os pontos. Ela mostrava o ponto, ilustrou todos eles. Eu fiz a parte de diagramação e revisão textual, né, para que a gente pudesse mandar para a gráfica. Então, sempre foi um trabalho a 4 mãos, né? 80% dela, 20% da minha parte, que era de montar e proporcionar que fosse impresso. Mas isso de levar Gravataí, ela fazia em tudo. O e-mail dela era Gaúcha Colorada, e tinha outro que era Gravataense Colorada, @ Então, tinha tudo a ver, né? Eram 2 paixões dela, o Inter e Gravataí. E em tudo ela fazia isso, né? Teve o acompanhamento sempre dos pais dela, né? O pai dela também é de Porto Alegre, mas vivencia Gravataí direto até hoje, colaborador do museu. Então, os pais dela sempre levando ela para esses diversos momentos que ela precisou. Ela tinha companhia. Quando ela veio morar comigo, quando a gente
se aproximou mais ainda. Aí houve uma troca, né? A gente estava sempre junto nesses lugares, então ela não precisava mais dos pais, né, para estar fazendo essas descobertas, e a gente fez muita descoberta junto, e elas culminaram nessa série de livros aí. Eu vou dizer assim, ó, que esse trabalho dela foi uma grande inspiração para nós, né, porque a primeira ideia que se teve, assim, foi a primeira coisa que me veio à mente, foi conhecendo Gravataí, né? E aí logo a gente associou que era o trabalho dela, né? E contato, porque a gente conheceu ela na Feira do Livro, comprei os livrinhos dela na Feira do Livro, né? Então, assim, ó, foi uma inspiração imediata, né, sobre essa de conhecer Gravataí, né? E de mostrar essa identidade para os alunos, quer dizer, tipo, uma continuação desse projeto que ela iniciou, né? Claro, a gente pretende abordar, com permissão, assim, abordar esses pontos de Gravataí e um pouco mais além disso, né? Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, é uma grande inspiração esse trabalho que ela fez, né? Sobre Gravataí, porque foi justamente isso que nos motivou também a fazer esse trabalho de Gravataí, entre Anjos e Gravatás, buscando justamente essa identificação desse público, né, infanto-juvenil, com a cidade, né? Eu acho que hoje o que falta, né? Exatamente. Logo a gente lembrou desse trabalho e desse material dela, né? E querendo ou não, é um legado para a cidade, né? Ela deixou esse legado para todos nós, de deixar esse conhecimento. Muita coisa eu não conhecia de Gravataí, eu nasci em Gravataí, eu sou daqui, e muita coisa eu não conhecia até ler o livrinho da Medonha. Quando eu fui ler a primeira vez, eu digo, tu vê, eu não fazia ideia que tinha esse lugar aqui em Gravataí. Não, realmente, esse legado, além dos livros, né, tem toda a parte artística, né, as criações que ela fez, o trabalho dela dentro da Agir. Ela sempre foi a secretária e, vez por outra, aqui vendo os escritos, as atas, ela tinha tudo na ponta do lápis, era tudo devidamente registrado. Então, onde precisar de informação, eu sei onde buscar, porque ela teve esse cuidado de fazer a coisa ordenada, né, e fazer acontecer. Então, esses nossos 11 anos, eu geminiano, ela canceriana, os dois do mesmo mês, tinha aquele negócio assim, os dois artistas, mas ela totalmente pé no chão. Já eu, pelo contrário, né? Vivo com a cabeça nas nuvens. Ela proporcionou isso aí, de a gente ter registro, de ter a cada visita que se fazia a algum lugar, fosse aqui ou fosse fora, eram 500 fotos, 1000 fotos para registrar aquilo ali. E quase tudo isso, ou quase todas as fotos, tem lá, tinha o seu álbum e a descrição do que era, onde era e o dia. Então, documentação total, né? E como legado para a cidade, é bom saber que ela está inspirando, eu me sinto muito feliz com isso. Eu tenho plena certeza, pleno conhecimento de que o que ela fez foi muito útil, foi feito, primeiro foi feito com muito carinho, né, com muito amor por ela, e é bom saber que ela está atingindo esse objetivo, e principalmente que isso vai continuar por muito tempo. E enquanto eu puder fazer parte dessa história, né, o Obi já está bem imbuído disso aí, não imbuído, mas ele tem conhecimento do que ela fez, e ele, vez por outra, ele faz perguntas, né, ele quer saber coisas, não basicamente, não só dela, mas sobre o trabalho dela, e isso eu acho muito bom, que eu tenho certeza, é mais uma sementinha que está ali, né.
Da nossa parte, pode ter certeza que nós temos o total interesse de divulgar esse trabalho dela, né, de vamos dizer assim, de relembrar e de deixar, né, marcado essa participação dela na vida artística de Gravataí, né? De homenagear todo o conhecimento que ela proporcionou, toda a pesquisa que ela fez, né, todo o trabalho que ela fez com esses livros, e seguir dando continuidade a essa questão de divulgar os espaços da cidade. Exato. Porque, como tu falaste, né, muita gente não conhece, né? Mora aqui, mas pega um ônibus e vai para Porto Alegre, vai para outro lugar trabalhar, volta só para dormir. E mesmo quem está aqui, e aí o outro lado, né? Quem mora e trabalha aqui, quando tem a oportunidade, pega o ônibus ou pega o carro e vai para outro lugar viver, né? Não vive a cidade. E aí volta aquela questão do pertencimento, né? De se sentir cidadão. É mais do que cidadão, ser dono do lugar onde tu vive. E isso foi o que ela sempre colocou, né? Sempre trouxe impresso nos livros dela. Os editados, tudo que a gente fazia, sempre tinha lá a arte como instrumento de educação e cultura. E ela fazia questão de levar isso aí. Sim. E era a criação do cidadão consciente, do cidadão crítico. Toda a vida. Essa marca aí. Isso é muito importante, né? A gente queria te agradecer por falar sobre a gente, sobre o teu trabalho e sobre o trabalho dela, né? E eu queria ver também, a gente tem mais perguntas, né? Só uma última questão, assim, ó, hoje nós temos, né, essa lei de incentivo à cultura, quer dizer, que está nesse momento de pandemia e tudo, mas a gente sabe que nem sempre essas políticas, elas continuam, né? Como é que tu vês essa questão cultural para o futuro, né? Quais são as perspectivas que tu acha que existem hoje nesse campo cultural, artístico, na cidade e na sociedade em geral? Certo. Como artista, eu sou um eterno esperançoso, né? Não sou de ficar esperando que a coisa aconteça. Ainda hoje escrevi aquela frase clássica, né? Quem sabe faz a hora, né? A gente não pode ficar esperando que caia do céu. A gente tem que lutar, tem que ir atrás e fazer a coisa acontecer mesmo. O que já aconteceu, teve um tempo que foi bom, já não está tanto. Aconteceu a Lei Aldir Blanc, não porque foi uma iniciativa local, ela foi muito bem conduzida e está sendo muito bem conduzida pela equipe da SMCEL, né? Isso não dá para desconhecer. Teve a importância, e está tendo a importância muito grande de 3 pessoas, né? A Isabel Cristina, a Mari Veleda e o Jordan, né? Que, tipo assim, da equipe que sobrou, que são funcionários da prefeitura, né? Da equipe que sobrou, não da Fundarc, mas da secretaria anterior, antes da eleição, eles estão sendo totalmente profissionais. Eles são de uma isenção maravilhosa, de um interesse em fazer com que as pessoas tenham conhecimento e tudo o que eles puderam passar de informação, eles fizeram. O Conselho teve uma participação, considerando tudo que eles fizeram, de auxiliar, mas basicamente eles deram esse suporte para todas as pessoas. E eu espero que a gente consiga, já a partir desse fórum, agora de 14 de junho, e do ano que vem, a conferência, e o que vai acontecer neste meio tempo, entre agora e junho do ano que vem, que a gente possa criar políticas internas, né? Reaver o nosso Fundo Municipal de Cultura, que foi negligenciado,
ao longo de vários anos. Nós somos assim uma das cidades pioneiras na criação do fundo e do sistema de cultura. Isso desde lá de 2010. Começou ali. A gente tinha todos os pontos que precisava ter para essa criação. E ao longo do tempo isso foi se deixando de lado, né? A verba que a prefeitura deveria proporcionar e outras atividades que poderiam nos ajudar enquanto artistas, porque nós sabemos, né, o Brasil como um todo não é o melhor lugar para tu viver de arte, para tu viver de cultura. Então, se tu não tiver editais, se tu não tiver um aporte oficial, fica um pouco difícil, né? E nem sempre tu tem posses para bancar o teu próprio trabalho. Então, a gente vai fazer o possível e o impossível para que leis ou que outros regramentos semelhantes à Lei Aldir Blanc possam surgir aqui na cidade, né, nível local, e a gente vai divulgar o máximo de editais e outras formas de patrocínio aos artistas que venham de fora, para que a produção continue, para que a gente não perca este momento, para que não se perca que muita gente que tinha produção e estava escondido, estava lá no seu canto, surgiu. Nós temos um mapeamento aqui em Gravataí que mostrou muita gente mesmo que sempre produziu, não se sabia artista, mas que na hora que foi cutucada, na hora que soube que poderia mostrar seu trabalho, veio à tona. E a gente não pode perder isso aí, e essas pessoas não podem perder também essa chance, essas oportunidades. E nós, enquanto conselho, enquanto cutucadores de quem está um pouco mais acima, pelo menos em nível governamental, não vejo eles acima de ninguém acima de ninguém. Enquanto a gente puder batalhar e trabalhar por isso, vamos estar lá. E aguardem, vem editais por aí. De alguma maneira, vamos fazer editais acontecerem aqui em Gravataí. É isso aí. Vamos manter a cultura circulando. Sempre. E um ponto aqui muito importante desse quarto livro, que já era uma crítica que a Medonha trazia, que é a conservação e o respeito às calçadas, né? O quanto se perdeu, o quanto a cidade perdeu nesse último momento de pura especulação, de destruir o que estava pronto e bem feito e não aplicar onde deveria aplicar. Sem fala, deu uma dor na alma, olhar a destruição dessas calçadas e saber que tem todo um processo histórico, né, em cima desses lugares e que foi desconsiderado, né, infelizmente. Assim foi a rodoviária, assim está sendo o museu, assim vai ser o Cine Teatro. São referências que a gente precisa, né, numa cidade. Mas... É verdade. Claro, é bem isso. Vamos fazer a coisa voltar. Exatamente. Então, tá, boa luta para todos. Para todos nós. Nós ficamos muito felizes assim, com a tua participação, né? Foi uma das primeiras pessoas que a gente pensou dentro do projeto, né? Falar com os artistas, com as pessoas que conhecem a cidade, que trabalham a cidade, né? Que trabalham a arte há muito tempo dentro da cidade. Então, que a gente sabe assim as dificuldades que tem e a gente agradece muito essa tua disponibilidade, espaço que nos cedeste aí para a gente poder divulgar o nosso trabalho, mas divulgar também a cidade, né, e divulgar esse campo artístico que a gente está vendo realmente bastante, e novas produções, e muita gente nova inserida neste campo, né. A gente queria, na verdade, né, de novo, agradecer pela tua participação, agradecer pela tua disponibilidade, agradecer
por ter tido a paciência com a conexão, com todas as questões que a gente sabe que dificultam uma comunicação à distância, né? Te agradeço pela disponibilidade de falar do teu trabalho, falar sobre a questão dos livrinhos da Denise, e, sabe, por toda a tua ajuda nessa questão da entrevista, por estar aqui te fazer presente, por ser uma inspiração, por ser um artista da cidade com o qual a gente pode entrar em contato, sabe que dá para contar. Tá certo. Eu agradeço assim, ó, imensamente pela lembrança de vocês, e sempre que precisarem, podem contar comigo. Tá? Se tiver que ir para frente de batalha, eu estou lá. E precisando de uma entrevista, precisando de alguma ajuda, pode contar mesmo comigo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada. Sucesso. Obrigada.